Bom, vamos lá, meus amigos do Brasil. Como é que vocês estão por aí? Professor Pedro Lenz aqui. Agora, 21 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Queria agradecer aí a presença das várias pessoas que prometeram entrar hoje na live, especial com o professor Luiz Flávio Gomes. É uma grande alegria, meus amigos, para falar de um tema extremamente importante, que é o tema da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu queria então pedir que os amigos, se pudessem, convidassem todos os seus seguidores. Vocês têm como convidar os seguidores. E só um minutinho, vamos lá. Entrando em ligação ao vivo, queria então que vocês, por favor, convidassem todos os seus seguidores e eu vou já agora chamar o professor Luiz Flávio Gomes, que está lá em Brasília. Queria, então, aqui localizar o professor Luiz Flávio. Já estou aqui, já quase 300 pessoas ao vivo. Né? O Max quer entrar aqui, mas Max, papai está fazendo a live, o negócio aqui está explodindo porque estamos com quase 300 pessoas ao vivo. Eu queria, então, convidar o professor Luiz Flávio. Só um minutinho, Max, por favor. Aqui, vamos lá, vamos tentar localizar. Já estou localizando o professor Luiz Flávio. Aqui, vou chamá-lo. Macão, só um minutinho, papai está aqui no meio. Seus amigos, o professor Luiz Flávio está entrando. Queria então. Vamos lá. Professor Luiz Flávio, vamos lá. Por favor, Macão, só um minutinho. Vamos lá, conectou. Vamos lá. Agora ajustar a imagem, professor Luiz Flávio, está aparecendo. Professor Luiz Flávio, okay. Como é que está? Pedro Lenza, meu amigo Pedro Lenza, tudo bem? Boa noite a você, a todos os seus seguidores. Um prazer imenso estar com vocês, batendo um papo agora com vocês. Vamos falar de prisão após segundo grau. Esse é o tema, é isso, Pedro? Isso, professor. Eu queria agradecer, então, meu filho está entrando aqui porque o negócio tá confuso aqui. Mas vamos lá, queria agradecer profundamente a sua possibilidade de estar aqui, professor Luiz Flávio, uma grande alegria. O senhor que eu tenho uma profunda admiração há muito tempo. Certamente, professor Luiz Flávio, o responsável por ter democratizado o ensino, por ter criado uma rede de ensino impressionante que conseguiu levar o ensino para todo o Brasil. Eu me sinto, portanto, um privilegiado de estar aqui com o senhor mais uma vez. Professor Luiz Flávio, só um minutinho, Max. Meu filho está aqui, está uma confusão, Luiz Flávio. Mas vamos em frente aqui. Eu já resolvo isso aqui, campeão. Vamos em frente, porque nós estamos com quase 500 pessoas ao vivo aqui. Legal, Pedro. Vamos lá, professor Luiz Flávio. Eu queria rapidamente trazer uma análise sobre o tema e, em seguida, depois que eu pontuar esse assunto, eu queria ouvir a sua. Vamos fazer um bate-papo. Acho que um vai interrompendo o outro, você vai trazendo a sua contribuição e eu vou pontuar, basicamente, dois dispositivos da nossa Constituição, que são o artigo 5º, inciso 57 e o artigo 5º, inciso 61. Basicamente, o princípio da presunção de inocência, e alguns estão chamando esse princípio da presunção de não culpabilidade, o senhor poderia depois expor tecnicamente como o senhor prefere, e a análise deste que é um princípio do 5º, inciso 57, e não uma regra, com a disposição do 5º, 61, que diz que a prisão ela vai se dar por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, sem definir a necessidade de trânsito em julgado. Então, nós temos dois dispositivos a serem analisados e, ao lado disso, a evolução da jurisprudência da Corte. Não sei se o senhor já quer falar alguma coisa sobre essa perspectiva da presunção de inocência. E, em seguida, eu queria trazer a evolução dos precedentes da Corte para que a gente possa, então, verificar como isso está caminhando. Vamos lá. Isso, vamos lá. Então, partindo do inciso 57 que você mencionou, Pedro, diz o seguinte: o réu será considerado culpado quando condenado e condenado após trânsito em julgado. Isso é fundamentalmente o que está no 57. Condenado com trânsito em julgado, ok. Então ele é considerado culpado. Pois bem, atende aí, houve um problema na nossa Constituição, Pedro. O problema foi
a Constituição não descreveu o que é coisa julgada. A Constituição não. Ela só mencionou que é necessária coisa julgada, mas não descreveu. E aí, qual é o tema? O tema é o seguinte: como isso não está na Constituição, nós, doutrinadores e a jurisprudência, nós passamos a dizer: coisa julgada se dá quando esgotados todos os recursos. E esgotar os recursos no Brasil significa esgotar 4 instâncias, porque nós temos primeiro grau, segundo grau, STJ e Supremo. Aí, esgotados os recursos, então sim, forma-se a coisa julgada. Isso significa: o réu não pode ir para a cadeia, salvo uma prisão preventiva, não pode ir para a cadeia para cumprir pena, salvo quando esgotados os recursos. Então, atente aqui. Acontece que o esgotamento de recursos no Brasil é muito tempo, demora, e aí a pena fica ali esperando, a execução não acontece. O ministro Teori, em 2016, se aborreceu com isso, lá em fevereiro, depois ratificou em outubro. O ministro Teori disse: não dá, o sistema não pode, o sistema é absurdo, vamos mudar isso daqui. E botou um tema em pauta, e o ministro, então, optou pela seguinte corrente: executa-se a pena provisoriamente a partir do segundo grau. 5 votos acompanharam, afinal formou uma maioria de 6-5, o Supremo passou a dizer que se executa provisoriamente a pena a partir de segundo grau. Agora, Pedro, você é o nosso maior constitucionalista no Brasil, consagradíssimo. Vamos lá, ao raciocínio. Você acha que o tribunal pode dizer segundo grau, onde a Constituição falou 4 graus, porque ela exige esgotamento dos recursos? Na minha opinião, o Supremo não podia ter feito isso. Ele tinha que respeitar a forma, e a forma adequada. Eu aqui agora estou no parlamento como deputado, vamos voltar isso aqui, inclusive nas próximas semanas, Pedro, vai ter novidade nisso. Opa! Qual é a forma? Só conceituando o que é coisa julgada, que aí sim acaba definitivamente o problema. Nós não temos este conceito na Constituição. Como todos sabemos, os direitos fundamentais são protegidos por cláusula pétrea, todo mundo sabe. Eu não posso propor emenda que elimine o direito fundamental. Jamais podemos eliminar a coisa julgada como direito fundamental. Não há, isso é inequívoco. Eu não posso eliminar, mas eu posso conceituar. Eu posso dizer o que é coisa julgada. E está aí o cerne da questão, está aí o X da questão. É nesse sentido que estamos caminhando aqui na CCJ, dentro do Supremo, dentro da Câmara. E então o que nós estamos propondo? Uma emenda, uma linha, Pedro, uma linha, dizendo: dá-se a coisa julgada após 2 graus de jurisdição. Pronto, aí forma a coisa julgada. A grande pergunta: e pode fazer isto? E uma emenda poderia fazer isto, na nossa visão, aplicando a teoria alemã dos limites, Schrenk. Sim, é possível você conceituar algo que está na Constituição. Eu não posso eliminar, mas eu posso conceituar. Na minha opinião, sim, eu conceituaria 2 graus de jurisdição. Por quê? A presunção de inocência, no artigo 8º da Convenção Americana, só vai 2 graus de jurisdição. E aí, stop, não tem mais presunção de inocência. E mais, o mundo inteiro prende após segundo grau. O mundo inteiro. Por que nós vamos ser diferentes disso? Essa é a minha opinião. Acho que só PEC que resolve. Não adianta fazer isto por lei ordinária. Não adianta que os 5 ministros do Supremo não vão concordar. Vão dizer que a lei é inconstitucional. Então, é só por PEC, aplicando a teoria dos limites, e mais, respeitando outro princípio que pode cair em provas. Adoram perguntar esses princípios em provas.
E só o ministro Peluso fez referência a este outro princípio. Princípio da mesma igualdade nomológica. Mesma igualdade nomológica, eu preciso de uma emenda constitucional para conceituar o que está escrito na Constituição. Então, aplica aí o princípio da igualdade hierárquica monológica, mesma hierarquia. Ou seja, se está na Constituição, aí só por emenda constitucional. Então, por esses argumentos, Pedro, é que nós estamos indo nesta linha para propor, via emenda, corrigir esse tema no Brasil, porque é uma polêmica tremenda, que ninguém não chega a um consenso, o Supremo não chega a consenso. Vamos disciplinar e regulamentar esse assunto. Essa é a essência da matéria, Pedro. Olha, professor Luiz Flávio, foi até bom que a gente que fique claro para os nossos, são quase 700 pessoas ao vivo aqui, fique claro para os nossos ouvintes que a gente não conversou antes. Então eu não sabia dessa sua perspectiva da proposta de emenda. Achei bastante interessante e mais, não sabia inclusive que está para ser apreciado pelo parlamento. Então isso foi essas próximas 2 semanas. O que eu queria trazer sobre talvez o argumento constitucional é que eu tenho já há um ano, eu já me convenci da maioria que se formou no Supremo, mesmo sem reforma constitucional. Eu gostaria de trazer, professor Luiz Flávio, com a reforma, então, a situação, eu queria depois falar alguma coisa sobre essa perspectiva, mas acho que se torna mais tranquilo. Mas o Supremo, nesses 30 anos, vamos colocar 31 anos de vigência da Constituição, o nosso ordenamento jurídico, durante 24 anos, ele admite a prisão antes do trânsito em julgado. E só durante 7 anos dos 30 é que o Supremo, por meio de uma viragem jurisprudencial, mudou o entendimento. Então, há uma realidade de uma ampla maioria de tempo durante a vigência da Carta em que se aceita com tranquilidade a prisão antes do trânsito em julgado. E eu queria justificar com os precedentes. Os amigos que estão com o meu livro, na página 1265, a última edição, eu faço um quadrinho que depois eu vou postar, acho que é muito interessante, em que se percebe o leading case. O leading case, se os amigos quiserem anotar, é o habeas corpus 68726, julgado em 1991. 68726. Por 8-0, professor Luiz Flávio, a Corte admitiu a execução provisória de acórdão penal condenatório, ainda que pendente recurso extraordinário e recurso especial. 8-0. A viragem jurisprudencial aconteceu no julgamento do habeas corpus 84078. Esta foi a viragem. Os amigos já estão anotando aí. HC 84078, e por 7-4, a Corte mudou o entendimento e passou, sem dúvida, uma decisão festejada pela doutrina, a exigir as 4 instâncias, como o senhor colocou bem. Depois de 7 anos dentro dessa perspectiva, uma nova viragem no habeas corpus 126.292. O julgamento é de 17 de fevereiro de 2016, por 7-4. Então, este é o último novo entendimento em que se firmou e se admitiu a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, anotando HC 126.292. Isto foi confirmado no julgamento da cautelar das 2 ADCs, a 43 e a 44, nas quais o Supremo negou a liminar, ADCs 43 e 44, 6-5. Depois foi confirmado no julgamento de repercussão geral, o tema 925 da repercussão geral, o recurso extraordinário 964-246, e me permita ler a tese firmada pela Corte por 6-5. O tema é a execução provisória de acordo penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência. E depois, no julgamento do caso Lula, porque é o habeas corpus do Lula, HC 152.752, repetindo, HC 152.752,
por 6-5, a Corte reafirmou o entendimento de que é possível. E, só para concluir, eu queria destacar uma questão bastante delicada, professor Luiz Flávio, que foi uma decisão que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2018, uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, às 2 da tarde, no dia 19 de dezembro de 2018, lembrando que o recesso do Supremo iria acontecer no dia 20 de dezembro. De maneira inusitada, Sua Excelência dá uma liminar e determina que todos que estivessem cumprindo pena em segunda instância, aqui não estou falando de Lula, não estou falando de pessoa específica, eu estou falando de uma decisão genérica nesta ADC, que sem dúvida atingia pessoas conhecidas, dá uma decisão violando frontalmente a regra da colegialidade e de todos os precedentes, desde do precedente do HC 126, e sozinho determina que todos pudessem, que fossem soltos. Isso dia 19 de dezembro, às 14 horas. Às 19 horas e 39 minutos, o ministro-presidente da Corte, em uma suspensão de liminar, suspende a liminar e diz que o julgamento, o entendimento que vinha sendo adotado vai ser mantido até a data da pauta dessas ações, que são basicamente a DC 43, 44 e a 54, que estava marcado para o dia 10 de abril de 2019. Então, tudo... Primeiro, depois se o senhor quiser comentar, mas eu fiquei estarrecido com uma liminar dentro de uma circunstância como essa, monocraticamente, violando a regra da colegialidade e toda a tendência de segurança jurídica que se tinha até então, de expectativa. E aí, resolvida essa pendência, a data pautada, a sociedade aguardando, um pedido do Conselho Federal da OAB para estudar melhor o caso, pede para suspender o julgamento do dia 10 de abril, que já estava pendente há tantos anos. E isto também me deixou muito, não vou dizer, não sei qual é a melhor palavra para isso, professor Flávio, mas não vejo lógica. E adia novamente, de maneira indefinida, e para piorar, a questão indo no habeas corpus coletivo da segunda turma do STF, que pode, teoricamente, decidir a questão da segunda instância em turma. Se me permitir, professor Luiz Flávio, este habeas, só para deixar claro, é um habeas corpus coletivo impetrado na segunda turma para discutir uma súmula do TRF4, e aí eu não vou falar nada do TRF4 aqui, porque não vou entrar na questão política, discutir esta súmula que permitiria a execução provisória da pena. Mas, se me permite, professor Luiz Flávio, se o órgão colegiado, se a turma, melhor dizendo, decidir isso, vai ser o desprestígio total da Corte. Porque isso não pode ser decidido pela segunda turma. Isso tem que ser decidido pelo plenário e não pela segunda turma, ou se, como Sua Excelência, Sua Excelência coloca, porque eu estou tratando Sua Excelência como o professor Luiz Flávio aqui, avançar nessa questão da PEC. Então, colocado isso tudo, há uma conclusão. De 30 anos, 23 anos, a Suprema Corte admite fazer uma interpretação, sem dúvida, há necessidade de se fazer uma interpretação e uma revisitação do 283 do Código de Processo Penal. Há uma realidade já de muitos anos admitindo a prisão antes de trânsito em julgado. Isto, Pedro, duas coisas. Em primeiro lugar, parabéns pela sua síntese. Você fez uma síntese jurisprudencial belíssima, extraordinária. Foi exatamente isso que ocorreu nos últimos 30 anos, 31 anos. Parabéns. Em segundo lugar, este habeas corpus coletivo contra a súmula do TRF4, que está na segunda turma, estava sob julgamento virtual, e agora o ministro Lewandowski levou para dentro... E levou exatamente. Levou para a segunda turma. Então eles vão julgar. Porém, olha lá, o que se discute nesse habeas corpus, Pedro, não é
uma liberação geral de todo mundo, é o seguinte, é que a súmula do TRF4, ela cometeu um equívoco. Qual o equívoco? Ela está dizendo, condenado em segundo grau, já executa a pena em seguida. Professor Luiz Flávio, deixa eu ler, eu vou ler a súmula para os meus amigos, são 700 pessoas ao vivo. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. É isso? É isso daí. Então, olha só. Continua. Você leu aí, ó. Deve ter início. Então, a redação da súmula é em tom impositivo e contra todos, regra omnes, deve ter início. Não é isso que o Supremo decidiu lá em 2016, naquele acordo que você mencionou, 126/92. Lá o Supremo decidiu que cada caso é um caso e que compete ao tribunal, quando julga, então, em segundo grau, dizer se no caso prende ou não prende já, se executa ou não executa já a pena. Mas a decisão do Supremo não é automática como a súmula deu a entender de que sempre vai prender. Não é bem assim, devagar. É isso que se discute e eles vão ganhar. A segunda turma vai dar o habeas corpus para dizer isto, que cada caso é um caso, que não é uma regra geral de aplicação automática e, portanto, tem que decidir em cada caso. Mas isso não significa, então, soltar todo mundo, nada, né? Mas, de qualquer maneira, outra coisa, outra virtude da tua exposição, belíssima e sintética, maravilhosa, é a seguinte, é que nós temos que decidir isso legislativamente. Não tem como. A confusão vai continuar. Porque se a segunda turma der esse habeas corpus, em seguida isso tem que ser levado ao pleno novamente, assim como as ADCs 43 de 44, urgentemente o Supremo tem que decidir isto, né? Então, leia-se, como a confusão no Supremo é grande, porque está 6-5, o melhor é o legislador se encarrega da tarefa dele de legislador, bate o martelo no assunto, liquida a matéria e faz uma PEC, define o que é coisa julgada, dentro da teoria dos limites, a teoria alemã, aplica essa teoria Schrenk, é uma teoria bastante avançada e com fundamento do princípio da proporcionalidade. E isso não significa violar a cláusula pétrea, porque nós não estamos eliminando o direito de coisa julgada, que é o direito fundamental. Não pode eliminar. Então, acho que aí está o equilíbrio, o bom senso, a sensatez. Eu acho que esta é a prudência urgente, só que o legislador tem que fazer isso com urgência, senão, aspas, o pau vai continuar comendo do Supremo. Professor Luiz Flávio, e eu queria parabenizar esta sua manifestação, porque muitas vezes a Suprema Corte ela só age de maneira avançada porque o parlamento deixou de agir. Essa tem sido uma realidade em grandes temas. Em que, veja a questão do aborto. Por que o Supremo está avançando? Veja tantas outras questões. Por que o Supremo avança? Por que o Supremo definiu em mandado de injunção coletiva a questão do direito de greve de servidor público? Porque o parlamento, e o senhor não estava lá ainda, não resolveu a matéria e não resolve há 30 anos, por exemplo, a questão do direito de greve. Então, eu acho bom, em alguns momentos, que o Supremo ele avance um pouco, para que o parlamento, em situações como essa, acorde e faça e cumpra a sua missão. Porque, de fato, professor Luiz Flávio, não se pode admitir um judiciário que legisle. Veja, eu sou muito fã da ideia de precedente, de efetividade do processo. Eu sou muito fã, até com a experiência que eu estou tendo aqui nos Estados Unidos, do modelo de precedente americano. Agora, o Supremo, a rasgar os 5210 da Constituição, ao dar uma interpretação, ao fazer uma mutação constitucional do papel do Senado no controle difuso e praticamente legislar, isto não se pode admitir. Agora, a gente vai ter que, vamos convir que em determinadas situações,
o parlamento, essa inércia do parlamento permite que o Supremo cresça. E isso não é bom para ninguém. E isso foi já denominado pelo professor Oscar Vilhena Vieira de supremocracia. Isso é inaceitável. Então, eu gosto muito dessa ideia, tenho acompanhado, seguido Sua Excelência nas redes sociais, o papel ativo que vem tendo, de realmente o parlamento tem que cumprir a sua missão. E é esse um papel do parlamento e não do Poder Judiciário. Porque o parlamento é que foi eleito pelo povo para, em nome do povo, legislar, e não o Supremo. Então, eu gosto muito dessa ideia de definição do conceito de coisa julgada. Não pensei tecnicamente ainda sobre ela, mas que vai resolver, ela vai. Não há a menor dúvida. Né? Eu acho que vale... Eu não sei se o senhor, no fundamento desta proposta, se há, e na CCJ, o senhor disse que vai levar a CCJ ainda, ou não? Ou já... Vai, não, dentro de umas 2 semanas, máximo 3, vai passar na CCJ. Maravilha. Vai passar. Esta proposta de emenda, não sei se não li a justificativa, os argumentos, mas há uma realidade muito interessante, professor Luiz Flávio, que foram os argumentos da Corte nessas decisões. O primeiro ponto é que os tribunais de instância extraordinária ou superior, o STJ e o Supremo, eles não discutem fato. Não há discussão de fato. Não há discussão ou exame de provas. Não há exame de provas. A questão que se discute é a interpretação da Constituição ou da lei, ou do direito. Então, parece sim ter sentido que se fortaleça essa ideia de fortalecimento dos tribunais e não dos tribunais superiores. Aliás, não é papel de tribunal superior nenhum, não é papel de tribunal superior discutir fato, não é esta a missão. Correto. Por isso que eu não sei como anda esta questão, tenho batido muito na prerrogativa de foro, porque não é a Suprema Corte, não tem como fazer papel de juiz instrutório. Não é para isso que serve o tribunal. Então, não é esta a missão dos tribunais superiores. Então, o senhor coloca muito bem que temos que dar um limite a isso, que é a decisão em segundo grau, e não 4 instâncias. O que mais? Joia. Essas 4 instâncias acabam favorecendo, acima de tudo, quem tem condição de contratar grandes e bons advogados que podem levar isso por anos para que se leve uma prescrição do crime, professor. Isso, Pedro. Fechou. Maravilha, perfeito. Sua análise, parabéns uma vez mais, a clareza com que você expõe sempre. Muito obrigado, e aqui professor. Na casa, no parlamento, eu estou contribuindo, dando essas contribuições. Talvez eu seja o único deputado que renunciou ao salário. Acompanhei. Como deputado, não ganho nada aqui para ser deputado, quero apenas contribuir em questões como essas aqui, são questões muito técnicas que a gente pode dar uma contribuição. É isso que eu estou fazendo e, Pedro, eu queria te agradecer muitíssimo por ter participado. Agora nós já temos uma reunião de partido, daqui a pouquinho, por causa da reforma da Previdência. Eu vou ter que correr lá. Eu estou sabendo, o senhor está com horário. 10 horas, mas não importa, aqui a gente trabalha até madrugada, vai direto, viu? O senhor está agora falando do gabinete, professor, está dentro do gabinete. Do gabinete nesse minuto, E vai voltar para votar. Vou votar, não, volto, agora é reunião do partido, para a gente se posicionar no que vamos... amanhã vai ter uma decisão importante sobre a reforma da Previdência. Né? Então nós vamos tomar a decisão agora à noite. Né? O que nós vamos votar. Mas eu queria anunciar para todo mundo minhas redes. Hoje é muito fácil me encontrar. TV LFG, tudo junto. TV LFG. Pronto, todo mundo me encontra. Todas as minhas redes estão na TV LFG. Todas. Vamos lá. E se me permitir mais um argumento para o senhor colocar lá na CCJ, professor? Sim. A discussão da lei da ficha limpa, que foi um tema muito interessante, que a própria Corte admitiu a inelegibilidade sem esgotamento de vias, de todas as vias, né? Vamos chamar assim. Perfeito. Esse é mais um argumento importante que o senhor pode levar lá para o debate na CCJ.
Isso. E qual é a perspectiva de aprovação dessa PEC? O senhor tem ideia? Olha, Aprovar, não a CCJ. Na CCJ é muito boa, muito boa. E vai passar, assim, eu estou confiante, vai passar. Tá. Em seguida, vem a fase, vem uma comissão, tem que instalar uma comissão, porque é uma PEC, e em seguida plenário. Vamos lá, se isso saísse até julho ou começo de agosto, seria um avanço muito grande. Nós estaremos contribuindo, porque direito é estabilidade e previsibilidade. E hoje, com o atual contexto, nós não temos nem estabilidade nem previsibilidade nessa matéria. Está todo mundo, cada um. E é uma loteria, viu? Supremo Tribunal Loteria. Se seu assunto cair com um dos 5, você vai ganhar o habeas corpus. Se cair com um dos 6, você perde teu habeas corpus. Não pode ter essa loteria. Isso é algo inaceitável para uma Suprema Corte. Inaceitável. A questão a previsão do 926 do Código de Processo Civil, que fala em estabilidade, integridade e coerência, isto, 926 do CPC, professor, isso é algo que tem que ser considerado pela Corte, porque é o que o senhor falou, se cai para um ministro, a decisão é de um jeito, se cai para o outro, a decisão é de outro, e muitas vezes, já tendo entendimento colegiado, o próprio Supremo não está obedecendo o que ele mesmo decide, então isso tem que ser revisto. Mas eu tenho confiança que o nosso judiciário, nós não podemos desistir do nosso Supremo, porque isso seria o fim. Eu acredito na Corte, acredito que a Corte vai continuar cumprindo o seu papel e vai se fortalecer. E aí, este relacionamento bom entre os poderes, isto é muito bom. Isso é muito bom em que o próprio parlamento contribuindo, isto é o melhor dos mundos que a gente espera, porque eu acredito, apesar de tudo, acredito acima de tudo nas nossas instituições, especialmente nas instituições em que tem pessoas como Sua Excelência, que tem feito um trabalho extraordinário, que eu queria publicamente parabenizar. O trabalho que o senhor tem feito aí, tem acompanhado, incansável, tem brigado, tem dado a cara a tapa, tem realmente... Eu vejo que o professor Luiz Flávio, ele mostra a importância das imunidades parlamentares que estão previstas na Constituição, professor. Eu consigo hoje sentir na pele a importância com a sua atuação proativa. Eu queria parabenizar o trabalho que o senhor tem feito. Avante, estamos juntos. Muito obrigado. Um abraço forte para todos os seus seguidores, que eu sei que são milhares. Avante, estamos juntos, Pedro. TV LFG, todo mundo me encontra e vê o que eu estou fazendo diariamente. Maravilha, professor. Muito obrigado pela contribuição, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui o que eu estou chamando Live do Lenza. É um projeto que eu estou lançando de alcançar o Brasil todo aí, como o senhor fez lá. Né? Olha que interessante, eu estou aqui nos Estados Unidos, o senhor está em Brasília e tem pessoas espalhadas pelo mundo assistindo agora a nossa conversa. Isso é fantástico, isso é o máximo. O uso da tecnologia para a educação, professor. Muito obrigado por tudo e siga firme aí, cumprindo a sua missão e representando o povo brasileiro. Força, Pedro! Vamos juntos! Como o senhor diz, avante, avante, professor. Avante, avante! Eu vou tirar o senhor da tela e vou voltar sozinho para falar tchau para o pessoal. Professor, boa sessão, sucesso, a gente se vê. Avante, avante, sucesso! Obrigado. Maravilha, meus amigos. Então é isso, que legal. O professor Luiz Flávio aí nos dando o prazer de conversar e trazendo realmente algo que eu não sabia, eu realmente não estava, não conversamos antes. Isso é muito bom. Nós não conversamos sobre o que iríamos falar. Eu gosto disso, né? De cada um colocar o seu ponto de vista. O professor Luiz Flávio trouxe a perspectiva de uma definição de coisa julgada, que eu não tinha imaginado isso. Não tinha pensado esta questão, no sentido de que, a partir de uma definição que ele venha fazer, ou que o parlamento venha fazer, o judiciário realmente não vai ter muito o que debater, porque será um entendimento firmado pelo próprio parlamento, a definição de coisa julgada. Então, amigos, agora estamos com 500 pessoas ao vivo aqui, agradecer muito a presença de vocês,
Vou tentar, eu preciso me concentrar aqui para desligar corretamente e ficar por 24 horas. Queria agradecer a presença dos amigos aqui. O Lucas disse que está parabenizando, o Heitor está presente aqui, o Matheus BR Silva, Daniel Barroso, a Fernanda Barata, a Cacá Varoli, a Antônia agradecendo. Muito legal. Aqui haverá um debate sobre a questão mesmo aprovando a PEC. O tema, sem dúvida, está em aberto aí para o grande debate. Os alunos lá da Unifage, pelo que eu percebi, parece que tinha alguma faculdade que ia colocar um telão para o debate aqui, gente. Não sei se isso aconteceu realmente, mas se alguém está em alguma faculdade que abriram para um telão, me avisa, porque eu queria agradecer. Fala, Jô. A Jô está presente aqui. Fala, Jô. Como é que estão as coisas aí? Meu pai está assistindo ao vivo aí? Como é que está aí, Jô? PUC São Paulo. Olha, a galera da Unifage, Amanda, me manda, se der para tirar uma foto aí da galera. A Unifage disse que colocou um telão, gente. Manda para mim aí, a galera da Unifage, gente. Que máximo isso. Muito legal. Queria agradecer aí. Eu não sei qual é o professor que está organizando o telão na Unifage. Que sensacional, gente. Manda uma foto para mim. Telão é da Unifage. Meu Deus do céu, gente. Que coisa maravilhosa. Galera da Unifage, tira uma foto, manda num direct, manda no pedrolenz@terra.com.br e pedrolenz@terra.com.br, e isto só mostra que o projeto tem que continuar, chamando grandes professores, discutindo grandes temas, turma de Rondônia, galera toda está presente, Universidade Estadual do Piauí, a Patimura, Manoela Martins, São Luís, Sertãozinho, Barueri. Olha isso, gente. Que legal, gente. Muito. Enquanto eu estou aqui, né, desesperado para estar dando as palestras, olha lá, Instagram. Eu tenho que usar a tecnologia para chegar no Brasil, gente. Quando eu estava no Brasil, estou fazendo pós-doutorado aqui, eu viajava muito. Sinto muita falta de abraçar os alunos, de estar próximo, então nos encontramos virtualmente aqui. Olinda, olha que máximo, gente. Muito legal. Itabuna, na Bahia, São Paulo, professora Cami Among. A professora Cami Among, meu Deus, Cami _Among. Deixa eu até anotar isso aqui, ó. Cami _Among. Acho que é isso aqui. Organizou um telão na Unifage, gente. Deixa eu até escrever. Unifage. Que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Uberaba está na área, Campina Grande, na Paraíba. Vem para Porto Alegre, Fadergues, Recife. Unifage te ama, eu amo a Unifage também, que organizou um telão. Avante, avante. Araçatuba. Parabéns pela live, professor Fernando. E professor Fernando de Itapetininga está presente, gente. Teixeira de Freitas, na Bahia. Santa Catarina, Bom Jardim do Pernambuco. Uma coisa de louco. Tô até sem voz aqui, gente. Bom, galera de Manaus. Olha lá, o professor Luiz Flávio, obrigado pela oportunidade. Avante. Professor Luiz Flávio, a galera da Unifage colocou um telão para assistir a nossa live. Que coisa maravilhosa. Olha lá, São José dos Campos, Camaquã, na Bahia, São Bernardo do Campo, Adriele está presente. Até sem voz, gente. O Nick de Sinop, Mato Grosso. Vamos lá. Tá com o ar desligado, aqui tá o calor, gente. Agora esquentou aqui, tá esquentando. Rio Branco, no Acre. Gente, foi demais, sensacional. Isso vai estimular para que eu faça mais lives. E queria agradecer todo mundo, a galera de Mossoró, Bagé, Porto Velho, Rondônia, Cuiabá, no Mato Grosso, Belém. Olha isso, gente. São Bento do Sul. Galera, professor Luiz Flávio, não sei se ainda está aí, né? A assessoria dele. Olha o que é a democratização do ensino. A gente chegar no mundo por meio do uso da tecnologia. Isso é sensacional.
Galera, então, ó, manda a foto do telão da Unifage ao vivo, gente. Continua ao vivo, galera da Unifage. Meu Deus do céu, gente. Então vamos lá, gente. Nós vamos falando. A Fernanda, assessora do professor Luiz Flávio, telão ao vivo na Unifage. Uma coisa. Grava alguma coisa aí a gente falando, depois manda pra gente. Gente, ó, muito obrigado. A gente vai se falar. Vamos fazer mais live. Curitiba na live. Valeu demais. Foi bom demais. Teresina, Piauí. Muito legal mesmo. Olha, Lagoa da Pedra, Maranhão. Sem controle, gente. Que loucura, meu. Que loucura. Que coisa de louco isso aqui. Olha, nós vamos fazer mais vezes esse... Vamos manter o projeto da live do Lenza. Vamos ampliar, vamos, sei lá, não tem limite isso aqui, gente. Vamos em frente. Né? Tendo público, a gente explode isso aqui e vamos em frente. Salvador, galera, vou tentar desligar, deixar por 24 horas, eu não posso errar aqui, porque o celular tem dessas coisas aqui. Galera, valeu, vamos falando, um forte abraço, a gente se vê. Valeu.